Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Liber. Não, eu ia desligar o celular ali, mas... Não, eu vou desligar o celular, vocês estão falando com a gente, esse é o Kitnet HQ. E hoje nós vamos falar do Superman. Isso, do velho e bom Alan Moore. Só que não é apenas o Superman do Alan Moore. Isso aqui é o Superman do Alan Moore quando chegou a Crise das Infinitas Terras, né? Ou seja, depois. Essa aqui deveria ser a última história do Superman. Óbvio, a última história dentro daquele mundo que foi criado em 38 e vai até 85, né? Porque em 1980 eles fazem uma reformulação, todos os heróis passam por uma repaginada. O Batman ganha o Batman 1 pelo Frank Miller. O Superman ganha uma reformulação nas mãos do John Byrne. A Mulher Maravilha passa pelo Jorge Pérez. Enfim, uma série de reestruturações. A Liga ganha aquela versão maravilhosa. Isso. Então, tipo assim, tem um monte de coisas legais. E eles fecham as histórias. E no começo já tem uma introdução em que o cara, agora eu não me lembro o nome do sujeito que escreve a introdução, mas ele conta, né, que o Paul Kuperberg, ele explica que o Moore praticamente pegou ele pelo pescoço e falou: a última história do Superman é minha. Ele queria que fosse o Jerry Siegel, né? O Joe Shuster. Não, Jerry Siegel, que foi o cara que criou o Superman. E aliás, essa história tá meio mal contadinha aqui, né? Ele falou: não deu certo. Não deu certo porque o problema é agenda. Agenda? O cara tava morrendo à míngua. Com que agenda? Até 1978, que foi quando foi lançado o filme do Superman lá no cinema, o cara tava à míngua. De repente o cara ficou milionário e não vai nos escrever. Esquisito. O resumo da história é que a DC Comics ela fez fortuna em cima do trabalho desses caras e deixou ele na miséria. Mas o que você espera de uma estrutura capitalista? Pois é. Vamos em frente. E daí chamaram o Alan Moore pra fazer o negócio. E é sensacional a história. Né? A história, o que aconteceu ao Homem de Aço, que já saiu várias vezes, mas agora saiu em capa dura. E só pra deixar claro, né? São 3 histórias nessa edição. Ah, sim. Tem o que aconteceu com o Homem de Aço, que era uma história em 2 partes, né? São em 2 gibis. Marcou a saída do Júlio Schwartz, que por anos ficou sendo editor do Superman, né? Então, tipo, ele explica... E daí tem a história, o encontro do monstro do pântano com o Superman. E a última é a clássica. Para o homem que tem tudo. Clássica! Cara, que é sensacional. O homem que tem tudo, que tem o desenho do Dave Gibbons, parceria dobradinha do Watchmen com o Superman. Então assim, antes da gente passar pra análise, vale comprar? Vale. Primeiro que tá baratinho, acho que eu paguei 28 pila. Segundo que as 3 histórias são sensacionais, ponto, acabou, não tem nenhuma história do Superman melhor do que essa. Eu acho que nem o Superman All-Star, que aqui no Brasil ficou como... Superman All-Star. Grandes Astros. Grandes Astros, isso. Nem aquilo chega perto disso aqui. São as 3 melhores histórias do Superman que eu já li. Mesmo. Eu não me lembro de ter lido outra melhor do que essas aqui. Elas são ótimas. Então compre. Compre, não titubeie. A gente não recebe nenhum royalty por isso. A gente não recebe royalties, mas é que essas histórias são foda. Não, essa edição é foda, cara. Foda essa edição é foda. Eu, tipo assim, eu gosto muito do Grandes Astros, mas aqui, a primeira história... Agora a gente vai falar spoiler, né? Cara, eu não sei se você quiser desligar, esse é o momento. Se você não leu ainda, esse é o momento. Tá, é que a gente tá recebendo reclamações que eu faço spoilers, então isso. Eu não vou fazer spoilers. Não, vai. Mas a partir deste momento. Tá. Tadã, agora a gente pode fazer spoilers. Tá. Então, a primeira história, Liber, vai lá. O que é legal das 2 histórias, da primeira, é que o Alan Moore, ele faz mais ou menos o que ele faz com a Piada Mortal. Isso. Porque ele não tá falando, ele não faz só uma história de ser a última história do Superman. Ele pega e faz um resgate de todos os eventos da Era de Prata, né? Todos os momentos, ele traz os personagens, ele procura fechar a história do Superman. Então aparecem vilões do tipo Mestre dos Brinquedos. Isso. Os vilões ridículos, inclusive com visual ridículo. Isso, né? que faz todo sem sentido. vergonha na cara. Só que o que o Moore faz que é o tesão? Ele pega toda aquela inocência e ele vai colocando elementos, aos pouquinhos, assustadores. Então, de sexualidade, de violência. Isso, que você não tem isso. E o Superman, ele vai perdendo a inocência ali na hora. E ele vai ficando chocado. Assim, tipo, até que no final, você descobre... Bom, como a gente falou dos spoilers, né? Estamos liberados. Você descobre que o grande vilão que estava arquitetando tudo era o Mitsuplique, né? Porque ele estava numa fase de egotrip dele, de transformação interior dele, e ele decidiu que agora ele ia, em vez de ser um sacana, ele ia ser um vilão de verdade, ia foder com todo mundo. Então ele faz um plano pra acabar com o mundo do Superman. Então, tipo assim, ele mata os amigos, ele faz... E o Superman, no final, morre uma galera. E o Superman consegue vencer ele, só que pra vencer ele, o Super-Homem tem que matá-lo. Isso. Ao contrário do Sr. Zack Snyder,
o Superman realmente não tem escolha pra enfrentar, a não ser matar o Mitsuplique. Porque, tipo, se ele não matasse... E ele matou ele sem querer, era uma ele atira... A ideia dele era prender na Zona Fantasma. Isso é verdade. Ele não tinha intenção de matar. Ele não matou por querer. Ele atira no cara com o canhão pra jogar na Zona Fantasma, na hora que o Mitsubishi fala o nome ao contrário pra fugir pra quinta dimensão. Aí ele é rasgado no meio, assim. Daí ele morre. E daí o Superman fica todo culpado. E é essa coisa que o Snyder não entende, porque pro Superman você não mata. Cara, e isso que é foda. É a essência do herói. Aí o que ele faz? Ele abdica de tudo e some. Daí é o grande aí final. as pessoas acreditam que ele morreu. Sim. Mas na verdade todo mundo sabe já. Porque sabe uma coisa que é genial? Ele começa na primeira página, já tem aqui, ó. Na primeira página ele fala aqui, ó. Conta a história do seu crepúsculo, as grandes batalhas, papapá. Essa história termina... cadê? Essa história termina com uma piscadinha. Ou seja, você já sabe no final... Antes mesmo da história acabar, você já sabe que ele vai sobreviver. A questão é o como. Então, a primeira frase que você lê ele já fala que o cara vai sobreviver. Então, óbvio, ele sobrevive daí, como a gente falou que ia dar spoilers. Sim. Né? Da melhor forma possível, né? Sim. E é uma coisa... Você quer comentar mais uma coisa dessa primeira história? Não, porque é sensacional. Não, ela é uma homenagem à era do Superman, a era do Superman inocente, a era dos gibis, né? Agora tem uma coisa legal, que essa coisa dele pegar elementos inocentes do Moore e colocar elementos adultos, assim, coisas mais complexas. Pô, uma galera morre, né? Mas não é, eu acho mais legal ainda no Homem que Tem de Tudo. Porque o Homem que Tem Tudo é um plano, é aniversário. Olha a história, o Superman tá fazendo aniversário, o Batman, a Mulher Maravilha e o Robin vão visitar ele pra dar presente. Então a premissa já é inocente, né? Bem no modelo antigo, aniversário do Superman. Só que quando eles chegam lá, eles encontram ele com um parasita no peito, que foi um presente do Mongo, que é um vilãozão, né? E o que o parasita faz? O parasita coloca o cara num mundo de sonhos, onde os desejos mais profundos dele se realizam. O desejo mais profundo do Superman é que Krypton não tivesse explodido. E que ele tivesse uma família. Só que aí que entra a parte tesão, porque se o Superman não tivesse saído de Krypton, ele ia viver uma vida normal. Ele ia constituir família, E a vida normal deles, aí que eu acho tesão a parte do Alan Moore. O que é a vida normal? A vida normal é conflito de rua, conflito político. O pai dele não vai na festa de aniversário dos filhos porque brigou com o tio. Não, é que o pai do Superman, como ele falou que o Krypton ia acabar, Krypton não acabou, ele virou um pária, né? Ele cai em desgraça. Não, e tem essas questões de opinião, porque o pai dele daí vira um fundador de um grupo lá chamado Velha Krypton, então tipo, o pai dele é reacionário, aí tem confrontos de rua, aí ele tá dirigindo o carro. Cara, todos os... Aí a prima dele, a Kara, que é a Supergirl, sofre um ataque físico numa das manifestações, é internada. Do pai dele. Cara, tipo assim, tem um monte de problema que não tá longe da nossa realidade hoje, cara. Pois então, tipo, um barato. O Superman consegue se livrar do controle da planta lá, da relação, porque o sonho dele, quando vira realidade, vira um pesadelo, porque é a bosta da nossa vida real. E é isso que o Moore faz que eu acho foda. Ele coloca o cotidiano, bosta, como a pior coisa da nossa realidade dentro do mundo dos super-heróis. Isso... Daí ele, acho que isso não é um sonho tão legal assim. E daí ele desperta, é foda, cara. É foda. Aí pega o Batman também, né? Que o sonho do Batman não ter matado os pais e tal. Cara, é muito legal. Mas muito legal. Não, e essas duas histórias e a Piada Mortal mesmo brincam com isso. É aquela coisa da inocência dos quadrinhos de super-herói, com Comics Code e tal, de criar um mundo de mágica, onde o bem sempre vence o mal. E a realidade, realidade não é só assassinato, cara. A realidade é o parente que não fala mais com você porque brigou por causa de política e você sente falta dele, cara. Isso. Tipo, essas coisas estão ali. É a crueldade do ser humano, foda, né? Velho. Que é o troço que não funciona, é o tal do ser humano, né? Eu já me desencantei com a humanidade. Pra mim não vai dar certo. Sim. E tem a história do monstro do pântano que é boa. Não, a história do monstro do pântano é bem legal, cara. Porque a história do monstro do pântano tem um micróbio, sei lá, uma bactéria, vai saber o quê? Um fungo kryptoniano. Que daí pega o Superman e o Superman vai morrer por causa daquele fungo. E no final das contas o camarada, o Alec Holland, salva ele. Quando o Alec Holland salva ele, e essa parte bem bacana, ele salva de um jeito, né? A gente não vai contar aqui, mas... Por que não? A gente já falou que é spoiler free.
Ah, é verdade. E o monstro do pântano, ele conversa com plantas, o fungo não deixa de ser uma planta. um tipo de planta, daí ele consegue... Ele Não, entra no fungo. Mas tem um Shabadai, tem Mas a melhor parte é o seguinte. O monstro do pântano salva o Superman. Sim. Aí o Superman sai voando, porque o Superman tava delirando de febre. Sai voando e fala, viu como eu sou foda? Mas o Superman não tinha como ele saber que o monstro do pântano Não salva importa. ele, né? Não importa, cara. Ele sai tipo, eu venci o que ninguém venceu. Porque eu não preciso de ajuda de ninguém. Mas ele não sabia como... Até onde ele sabe, ele realmente ele entrou naquela floresta pra morrer e acordou bem. Ele não sabe de nada do monstro. Mas é bonito o final, cara, porque daí o monstro fica olhando Sobreviveu quando não havia ninguém presente para ajudá-lo. Ele não sabia que o monstro tava lá, cara. Eu sei disso, cara. Ele mas não é um canalha, cara. Ele não é, se ele soubesse, ele ia agradecer, cara. Ele não é um canalha, mas... O foda dessa história, que é legal, é que o Moore mostra um Superman que tá com medo de morrer, cara. Um Superman muito fragilizado. E daí ele não tem... Ele tá tão limitado que ele não consegue voar pra Fortaleza da Solidão pra morrer. E ele quer morrer sozinho. Então ele desce pro sul porque ele pensa, no sul não tem ninguém. Não tem super-heróis. Só que ele esquece do monstro do pântano lá. Pois é. Não, é sensacional. Tesão, sensacional. Tesão. Porque assim, o Alan Moore, principalmente no começo da carreira dele, porque as 3 histórias são no começo da carreira dele, ele tinha um esquema de pensar o personagem que nem ele faz mais. Né? Atualmente, quando ele tá lá nos outros personagens, ele não pensa tão bem nos personagens, cara. Mas eu acho que tem essas Acho que hoje em dia ele é mais verborrágico, mais eu sou um mago. Ele era bem verborrágico. Cara, isso que é outra coisa tesão. São 3 estilos de narrativa bem diferentes. É verdade. A prosa que ele usa no Monstro do Pântano é bem diferente, do jeito, da estrutura que ele usa nas outras 2 histórias. Mas é que no Monstro do Pântano ele ainda era um cara. Sim. Ele não era o Alan Moore, ele era um cara. Não, ele estava começando, né? Não, então, começando. Quando ele vai fazer O Homem que Tem Tudo, ele já é o Alan Moore. Né? Uma breve escalada que ele dá. Eu achei, cara... Não, mas as 3 histórias, como eu disse, eu nunca li nenhuma história do Superman melhor do que essa. Mesmo. Não, melhor. Então, tá no topo, assim. Qual que é melhor do que essa? Não, mas tão nos. Aí que tá. Mas é que aí entra de novo aquelas opiniões. Eu não acho que All Star fica muito atrás, assim, cara. Não, eu tudo acho bem. que tá ali. Sabe qual é o problema do All Star pra mim? Sério, Sim. eu não sei se foi o momento, vou relê-lo. Porque eu não lembro da história. E essa aqui, na hora que eu bati o olho, eu falei, cara, vamos eu lembrava reler All de tudo. Star pra próxima? Vamos reler All Star pra Tá próxima. Vamos dar uma outra olhada. Na próxima ou na próxima? Não, na próxima ou na próxima. Vamos fazer isso daí. A gente já vai fazer O um que eu negócio posso fazer? Eu gosto do Superman, cara. Tá, beleza, Eu achei mas, legal. cara, se você puder, adquira, Confira. leia, porque vale a pena. Show de bola. E é isso. Tchau, gente.